Saudações, companheiros! Bem-vindos a mais um episódio de Notícias Militares. No vídeo de hoje, analisaremos a escalada de tensões entre China e Japão após declarações da primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi sobre Taiwan, um movimento que provocou ameaças diretas de Pequim e reacendeu feridas históricas entre as duas potências asiáticas. O que está realmente acontecendo e quais são as implicações dessa decisão? É o que veremos agora. Antes de continuarmos, se o tema militar e geopolítico te interessa, inscreva-se no canal e ative o alerta. Assim você não perde as próximas análises. No dia 7 de novembro de 2025, durante sessão no parlamento japonês, a primeira-ministra Sanai Takaichi atravessou uma linha vermelha diplomática que nenhum líder japonês havia cruzado publicamente antes. Questionada sobre cenários que constituiriam ameaça existencial ao Japão, Takaichi declarou que um ataque chinês contra Taiwan poderia configurar uma situação de ameaça à sobrevivência do país, justificando potencial resposta militar de Tóquio. A declaração não foi abstrata. Ela citou especificamente bloqueio naval chinês e ações militares para impedir a chegada de forças americanas como gatilhos para a intervenção japonesa. A resposta de Pequim foi imediata e brutal. No dia seguinte, Xu Ejian, cônsul-geral chinês em Osaka, publicou nas redes sociais uma mensagem que chocou a comunidade internacional. O pescoço sujo que se enfia deve ser cortado sem hesitação. Embora posteriormente deletada, a ameaça explícita de decapitação contra uma chefe de governo aliada dos Estados Unidos demonstra o nível de fúria que as palavras de Takaichi provocaram em Pequim. O Ministério das Relações Exteriores chinês convocou o embaixador japonês, primeira vez em mais de 2 anos que tal medida é tomada. A última convocação havia ocorrido em agosto de 2023, sobre o despejo de água radioativa de Fukushima no oceano. Nos dias seguintes, a máquina de propaganda chinesa entrou em operação total. O porta-voz do Ministério da Defesa, Jiang Bin, emitiu aviso direto. Se o Japão ousar usar força para interferir na questão de Taiwan, sofrerá derrota esmagadora contra o Exército de Libertação Popular e pagará um preço pesado. Chen Binhua, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, foi ainda mais enfático. O Japão deve retratar imediatamente suas declarações ultrajantes ou arcará com todas as consequências. Pequim não deixou dúvidas sobre o que considera território sagrado e assunto puramente interno. Takaichi, conservadora linha dura que se tornou a primeira mulher a liderar o Japão há menos de um mês, inicialmente recusou-se a recuar. Na segunda-feira seguinte, dia 10 de novembro, ela suavizou ligeiramente o tom, alegando que havia considerado cenário hipotético de pior caso e que se absteria de fazer declarações explícitas similares no futuro. Mas enfatizou: não há planos de retratar suas palavras. A postura reflete a crescente preocupação estratégica japonesa com Taiwan, ilha que está a apenas 111 quilômetros da ilha japonesa de Yonaguni e 170 quilômetros das disputadas Ilhas Senkaku. No campo geopolítico, a geografia transforma essa tensão diplomática em ameaça existencial real para Tóquio. Taiwan ocupa posição central na chamada Primeira Cadeia de Ilhas, arco natural que se estende do arquipélago japonês até as Filipinas, separando o continente asiático do Pacífico aberto. Enquanto Taiwan permanecer fora do controle de potência continental, essa barreira limita a projeção naval chinesa e oferece profundidade defensiva ao Japão. Se Taiwan cair sob domínio de Pequim, a lógica inverte. A ilha deixa de ser barreira e torna-se trampolim para forças navais e aéreas chinesas ameaçarem diretamente as aproximações meridionais japonesas. O Japão depende quase inteiramente de importações para energia, alimentos e matérias-primas, tornando as rotas marítimas que passam próximas a Taiwan absolutamente vitais para sua sobrevivência econômica. Militarmente, o Japão vem se preparando para esse cenário. O país está no meio de expansão defensiva sem precedentes em sua região sudoeste, implantando unidades de mísseis nas ilhas Yonaguni, Ishigaki e Miyako. O orçamento de defesa japonês, tradicionalmente limitado a 1% do PIB, está sendo ampliado para 2% até 2027, representando um investimento de 57 bilhões de dólares. Mísseis de cruzeiro.
Tomahawk de fabricação americana serão adquiridos, com alcance superior a 1.600 quilômetros, suficiente para atingir a costa chinesa a partir do território japonês. Em março deste ano, Tóquio ativou o Comando de Operações Conjuntas das Forças de Autodefesa, estrutura permanente com 240 integrantes que integra todos os ramos militares japoneses sob autoridade centralizada. Essa transformação permite coordenação em tempo real entre forças terrestres, marítimas, aéreas, espaciais e cibernéticas. Simultaneamente, os Estados Unidos começaram a atualizar suas forças no Japão para escalão de comando de força conjunta, aumentando capacidade de interoperabilidade com as forças japonesas. Ambas as mudanças ocorrem enquanto o Japão desenvolve capacidade de contra-ataque estratégico, incluindo mísseis tipo 12, aprimorados com alcance de 1.000 quilômetros, cujos primeiros testes de lançamento foram concluídos entre outubro e novembro. Paralelamente, Tóquio estabeleceu em março o Grupo de Transporte Marítimo, unidade com aproximadamente 100 integrantes, sob controle direto do ministro da Defesa, focada em logística marítima para ilhas remotas do sul. A meta é adquirir 10 navios de transporte até março de 2028, permitindo o deslocamento rápido e seguro de tropas. O governo japonês também desenvolveu planos de evacuação para remover 120 mil residentes das ilhas remotas de Okinawa em 6 dias, caso ocorra emergência no Estreito de Taiwan. Historicamente, Pequim possui munição potente. Durante meio século de domínio colonial japonês sobre Taiwan, após a Primeira Guerra Sino-Japonesa, centenas de milhares de taiwaneses foram mortos. A China aponta que o Japão carrega culpa histórica sobre a questão de Taiwan e que políticos japoneses não têm qualificação para apontar dedos, muito menos fazer ameaças. O porta-voz chinês questionou se Takaichi pretende reviver o militarismo japonês ao usar a expressão situação de ameaça à sobrevivência, a mesma retórica empregada pelo Japão para justificar invasões na década de 1930, incluindo o incidente de 18 de setembro, que deu início à ocupação da Manchúria. 3 consequências práticas emergem desse confronto. Economicamente, a China permanece o maior parceiro comercial do Japão, e deterioração adicional das relações pode impactar cadeias de suprimento regionais e investimentos bilaterais que totalizam centenas de bilhões de dólares. Politicamente, a ruptura enfraquece décadas de arquitetura diplomática baseada nos 4 documentos políticos fundamentais entre os dois países, especialmente o Comunicado Conjunto de 1972, que estabelece o princípio de uma só China. Militarmente, a retórica agressiva de Pequim indica preparação psicológica de sua população para conflito potencial, enquanto Tóquio acelera a postura defensiva, que pode incluir, eventualmente, capacidade de contra-ataque preventivo. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.